Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa primeira audioaula de Filosofia 1, Liberdade e Política. Os objetivos da nossa aula seria compreender alguns conceitos relacionados ao que é liberdade, o que é livre-arbítrio, o que é libertinagem e o que é determinismo. Através desses 4 questionamentos, nós vamos permear a ideia também da construção da liberdade e política e a sua relação. O que é liberdade? Então, primeiramente, vamos compreender esse conceito humano. É a condição de um indivíduo de não ser submetido ao domínio de outro e, por isso, ter pleno poder sobre si mesmo e sobre seus atos. Em filosofia, designa de uma maneira negativa a ausência de submissão, de servidão e de determinação, isto é, ela qualifica a independência do ser humano. Então, a construção da liberdade dentro da concepção filosófica seria o ato deliberado pelos seres humanos nas suas decisões ligadas ao que ele quer realizar, ao que ele pode realizar. Então, essa construção da relação do que é aquilo que ele quer realizar com aquilo que ele toma de decisão para realizar é que vai liberdade significa o direito dar condições de para que a liberdade seja sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é a autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional. Então, dentro da construção humana, né, das representações humanas, né, existe a ideia da liberdade construída através dos direitos. Os direitos dão a cada um de nós a cidadania. E ao sermos cidadãos, né, somos sujeitos livres, libertos, né? Só que essa liberdade, ela se constitui através dos direitos e deveres constituídos pela minha relação com a política, pela minha relação com o poder, pelas minhas relações de poder. Então, a liberdade seria a autonomia que cada um tem dentro da sua consciência de tomar as suas próprias decisões e seguir aonde você quiser. Quando eu falo seguir aonde quiser, seria alcançar os seus objetivos na vida, alcançar a sua construção de existência ao longo da ideia das suas decisões. Então, cada um de nós toma decisão para cada vez mais ser livre, e essa decisão, ela pode produzir a liberdade, como ela pode não produzir, né? É um ato deliberativo. Então, a liberdade é a autonomia, a espontaneidade de um sujeito racional na concepção, deliberação, decisão e execução de suas ações após a livre escolha. Então, cada um de nós possui a capacidade de escolher sobre os nossos atos. E antes de a gente escolher sobre os nossos atos, nós temos a ideia de concepção, que seria a forma como cada um assimila a ideia do que quer fazer. Delibera, esse processo de concepção é um tomado de direcionamento, né? O que eu vou fazer com essa decisão que eu quero tomar, né? E o ato de tomar a decisão realmente em si. E essa decisão tomada em si gera uma reação. Essa reação seria a execução do meu ato livre, do meu ato liberto. Então, nós escolhemos ser livres ou escolhemos a liberdade através da ideia da concepção, deliberação, decisão e execução das nossas ações. Ou seja, é a liberdade que qualifica e constitui a condição dos comportamentos humanos voluntários de pensar, analisar, julgar e optar por esse ou aquele ato. Então, nós temos consciência das nossas ações. Nós somos livres para tomar as decisões que queremos. Mas sabemos que esse ser livre, tomar a decisão que queremos, gera uma responsabilidade muito grande, da onde você não pode fazer o que você quiser na sociedade. Se todos nós fôssemos conscientes da nossa liberdade, se fôssemos respeitosos à nossa liberdade e à liberdade do outro, não precisaríamos de leis, não precisaríamos de regras, não precisaríamos de regras políticas, não precisaríamos de
de leis governamentais, leis civis, não precisaríamos de tudo isso se fôssemos conscientes e harmoniosos uns com os outros. Mas essa utopia ainda um dia vai ser alcançada. É a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Então, aquilo que nós temos de mais essencial na construção das relações de poder seria o ato de liberdade, seria a sua própria liberdade. Essa é a máxima do poder que cada ser humano possui. A liberdade é um conceito utópico, ou seja, liberdade plena não existe, né? Porque todos nós somos vigiados constantemente, somos números simplesmente para o sistema, para uma sociedade, né? Uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. Quando ele fala as mídias é que as redes sociais são terra sem lei, é como as pessoas demonstram ser livres, percebem ser livres, né? Seria nessa construção. Então, seguindo adiante, é o conjunto de direitos de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em grupo, perante o governo do país em que reside. Então, dentro da construção da liberdade, existem os nossos direitos adquiridos, né? Direitos fundamentais de cada indivíduo, direitos que são legitimados legalmente, né? Pelas leis, pelas normas de conduta de uma sociedade, e ali a política faz com que essas leis se efetivem, que seu direito se efetive. É garantido por lei o direito de cada ser humano ser livre em uma sociedade democrática. Era lá, gente. Já vamos. Deixa eu retomar aqui o slide certo. Acabei retrocedendo um pouco, mas a gente já vai estar no slide certo, os limites, o livre-arbítrio, né? Então vamos ver o que é o livre-arbítrio. Então, é o poder de qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. O livre-arbítrio, que quer dizer o juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Então, o livre-arbítrio está ligado diretamente com a ética, né? A ética é o que gera o bem comum, é o que gera a harmonia dentro do convívio social. E esse convívio social possui, através do livre-arbítrio, uma consciência moral. Essa consciência moral é de você decidir pela coisa certa ou a coisa errada. Ele é uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo e crença. Quando ele fala ali de uma crença religiosa... Desculpa, gente. Quando ele fala de crenças religiosas, ele está falando diretamente das religiões ocidentais baseadas na ideia judaico-cristã do livre-arbítrio, né? Ou seja, cada um tem a capacidade de decidir sobre seus atos através da sua consciência moral. Então, o livre-arbítrio define dentro dessas religiões o bem e o mal dentro de cada um de nós que tenta extravasar ou não, né? Então, seria nesse sentido. O que é libertinagem? O mau uso da liberdade. A libertinagem é tomada por impulso pelo poder de liberdade nos proporciona. Nesse sentido, existe o abuso da liberdade. Então, o abuso da liberdade, o mau uso da liberdade, é você achar que você pode fazer tudo a hora que você quer, na hora que te der vontade. E não é desse jeito, né? Então, o mau uso da liberdade gera libertinagem. O libertino é aquele que não sabe usar a sua liberdade. Ser livre não é ser irresponsável, e sim ser dono e responsável pelas suas decisões e ações. Então, ser livre é você se responsabilizar pelas suas tomadas de decisões e as ações que foram geradas por elas. Então, através desse conceito, né, de ser livre,
você tem que ser responsável pela sua decisão e ser responsável pela sua atitude e ser responsável por aquilo que a sua atitude gerou ao próximo ou ao seu redor, nesse sentido. O que é determinismo? Então vamos entender agora o que é determinismo, que seria a ideia de que tudo que acontece não poderia deixar de acontecer porque está ligado às causas anteriores. Ou seja, que somos seres determinados a uma vida já pré-estabelecida. A vida já é determinada pelo meio social, já é determinada pela realidade que é constituída. O determinismo parte desse conceito, né, de que a vida já é programada. Então, antes de eu existir, antes de vocês existirem, as sociedades já vinham se direcionando para esse tipo de vida, esse tipo de convívio social. Tudo se processa de um modo necessário e previsível. Então, como eu falei, necessário ligado à organização da vida social dos seres humanos nessa sociedade, nesse tipo de vida que nós levamos. As nossas escolhas são resultado de fatores biológicos e ambientais. Há sempre causas que determinam as ações. Estamos programados para agir de determinada forma. Então, essa programação determinada é a construção de uma matriz, de uma realidade que constrói esse tipo de vida que nós levamos hoje. Então, se hoje nós estamos determinados a um novo modo de viver a realidade, por conta do isolamento social, criada por uma pandemia planetária, da qual causou toda essa forma de vamos parar e pensar o que vivemos, e o que vivemos está criando a harmonia do espaço de vida. Quando eu falo espaço de vida, não só a vida humana, mas a vida dos outros seres vivos que existem no nosso planeta. Então, a ideia de frear essa aceleração de vida que nós levávamos, de uma vida de consumistas, uma vida de ingerir somente alimentos tóxicos, uma vida ligada a um processo dinâmico de imediatismo, do viver, e não pensar no próximo, pensar somente na sua condição de existência. Tudo isso está sendo repensado, tudo isso está sendo revisto, novas formas de trabalho, de como trabalhar de forma harmônica no seu espaço, junto com as pessoas que você ama, porque todos nós estamos confinados, e confinados com as nossas famílias e as pessoas que nos são próximas, ou que fazem parte do nosso convívio harmonioso. Então essa nova forma de ver, ela cria na condição do determinismo que isso já estava previsto pelo modo de vida como a gente levava, né? Então, se veio um vírus planetário que se espalhou rapidamente, em poucos meses, em todo o planeta, foi para que todas as pessoas repensassem suas vidas, repensassem de forma consciente o que é as nossas liberdades, como somos livres. No momento não podemos dizer que somos livres, mas somos livres dentro das nossas mentes, daquilo que nos faz feliz, né? Então, esse repensar a realidade, repensar a sociedade, repensar o mundo, é o que esse momento está nos dizendo. Então temos que rever todas essas questões ligadas ao modo de vida que nós levávamos. Agora não podemos repeti-lo, não podemos dar continuidade àquilo que a gente vivia antes. A gente tem que mudar a vida e mudar para novos modos de viver a vida, né? Nesse sentido. Somos livres ou somos determinados a ser livres, né? Então é esse questionamento que a liberdade nos provoca, quando nós relacionamos a liberdade e o determinismo. Somos realmente livres ou somos determinados a ser livres, né? Então, chegamos ao final da nossa primeira audioaula de Filosofia 1, Liberdade Política, né? Ao final dessa aula, peço para vocês responderem a avaliação 1, que se refere a essa audioaula, que está no Google Classroom, né? Então, lá no Google Classroom, você vai fazer a avaliação 1, que ela vale 1 ponto. Então, espero que todos e todas estejam muito bem, né? Acredito que qualquer dúvida vocês podem me chamar no mural pelo Classroom ou também
no grupo WhatsApp ou pro Facebook, né? Então eu tô à disposição de vocês e espero que todos e todos estejam felizes e muito saudáveis. E espero estar o mais breve possível com vocês. Um abraço a todos e todas, né? E até mais. Até a nossa próxima audioaula. Tchau.